Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E aqui no vídeo das 11 nós respondemos perguntas rápidas que foram deixadas por vocês aqui na comunidade do YouTube. E a pergunta dela diz assim: André, gostaria de entender por que sonho repetidamente com uma paixão do passado, cerca de 30 anos, na época da adolescência. Nossa, então quer dizer, você era adolescente, então vamos por aí que você tinha 13 anos. Hoje você tem 43, 30 anos depois, e você sonha com essa paixão do passado. Esses sonhos são tão recorrentes que fui atrás de informações dessa pessoa e descobri que ela faleceu há 5 anos. Mesmo assim, os sonhos não cessam. Teria significado? Veja bem, minha querida, claro que os sonhos não cessam. Não é porque a pessoa morreu, coincidentemente a pessoa morreu. Até porque é algo que vai acontecer com todos nós. Agora, veja bem, desses 30 anos, faz 5 que ela faleceu, né? Então, 25 anos, a pessoa estava viva e você estava sonhando com ela. Depois, né, você ficou 5 anos sonhando com a pessoa, ela estando morta, certo? E você só descobriu agora que ela faleceu. Então, agora, olha lá, a morte talvez tenha trazido esses questionamentos. Ai, meu Deus, mas o que será que está acontecendo? Por que é isso? Por que... Minha querida, provavelmente foi um amor não correspondido, ou ainda que tenha sido correspondido, pode ser que você tenha feito alguma coisa e você acabou não se perdoando. Então, são coisas que ficam meio que em aberto dentro do nosso próprio eu. Ah, imagina, não tem nada... Cara, tem, hein? Tem. Não vem com graça pro meu lado, não. Tem muita coisa que às vezes ficou não resolvida naquela situação, ou eu me senti enganado demais, aquilo me machucou, ou eu que, me senti culpada por ter feito algo e parece que então eu perdi o amor da minha vida, sabe, coisas assim? Ou ainda que eu não acho que eu tenho perdido o amor da minha vida, mas eu fiz algo e eu não consegui me perdoar por aquele algo. Eu fui sacana com a pessoa. Enfim, existem N variáveis para fazer com que a gente fique com uma situação não resolvida. Aí, como a gente está com aquela situação não resolvida, a gente começa, a sonhar. Eu já falei isso aqui e repito. Tem 2 vertentes que trabalham com sonhos. 2 vertentes que falam sobre sonhos. A primeira vertente, que geralmente é a vertente junguiana, ela trabalha com interpretação de sonhos, como se os sonhos tivessem de fato algum significado. Esses sonhos, se interpretados corretamente, adequadamente, aquelas imagens, elas podem fazer com que você consiga decifrar algumas coisas não resolvidas que estão no seu inconsciente e que justamente no momento em que você entra, no estado do sono, e aí então essas imagens afloram. Essa é uma vertente. A outra vertente é a que vai dizer, gente, o sonho não tem significado nenhum. São apenas imagens que vão sendo reproduzidas no momento que a gente entra no estado de sonolência, e aí a gente entra no sono, e são vários estágios de sono, e as imagens vão sendo reproduzidas. Coisas do nosso passado, coisas que ficaram nas nossas memórias e estão lá no nosso lixo emocional, que é o nosso inconsciente, que se misturam com imagens do presente, ou seja, coisas que eu vivi naquele dia. E as imagens se confundem, se misturam e não tem nada a ver. Eu, particularmente, sou adepto da segunda corrente, daqueles que acham que os sonhos são meras reproduções de imagens
seja do passado, do presente, imagens que não tem nada a ver, que não tem conexão nenhuma e que, portanto, não cabe interpretação. Eu sou adepto dessa corrente, porém respeito demais quem partilha da corrente de que o sonho pode ser interpretado e que pode trazer significados e tal, certo? No seu caso, minha querida, isso se assemelha muito com um caso que aconteceu comigo anos atrás. Veja bem, anos atrás eu me envolvi com um rapaz, certo? Nem sei quantos anos atrás. Acho que eu nem gravava vídeo pro YouTube ainda, eu acho. Não sei. E aí o que aconteceu? Tá, e esse rapaz era muito afim de mim e ficou correndo atrás e eu era meio receoso porque, né, eu já seguia aquilo que eu falo aqui pra vocês. Tem que conhecer o terreno, né? Cuidado quando a outra pessoa vem muito empolgada, é você que tem que colocar os breques, é você que tem que dar uma freada na situação. Então eu estava na minha, estava, né, conhecendo o terreno, porém eu vi que ele estava realmente interessado. Então depois de um tempo, acho que depois de uns 3 meses, eu comecei a dar uma abertura maior para que, né, ou seja, fui dando a entender que de fato a gente poderia dar certo e que eu estava, né, baixando a guarda. Neste momento em que eu baixei a guarda, eles... Isso que eu falo, o ser humano é uma caixinha de surpresas. Nesse momento que eu baixei a guarda, então tipo, nossa, você tentou tanto, né? Agora eu tô baixando a guarda, ou seja, dá pra gente, né, estabelecer alguma coisa, ou pensar em estabelecer tipo um relacionamento, sabe? Nesse momento ele resolveu então me trair. Trair assim, né? Não era um relacionamento. Mas nesse momento ele resolveu então ficar com uma outra pessoa. Olha, vai entender. E eu descobri e pus fim, né, em tudo. Só que esse rapaz nunca deixou de vir atrás de mim. Ele se mudou para uma outra cidade, mas ainda assim ele vinha lá no Messenger, no WhatsApp, SMS que seja. De alguma forma, né, vez ou outra ele achava um jeito de vir me, né, atazanar. Até que um dia, então, depois de uns 5 anos que isso tinha acontecido, ele veio me procurar, falou que gostaria de conversar comigo, tal, se eu podia conversar com ele. Falei que tudo bem, que eu conversaria sem problema. E aí ele me falou que ele achou que eu tivesse feito macumba para ele. Eu falei, não, fala sério. Você me vê como alguém que vai fazer macumba? Era só o que me faltava, né? E ele falou que achava que eu tinha feito macumba para ele, por quê? Porque ele não parava de sonhar comigo. Então, olha isso. Todas as noites. E ele ficava em pânico. Ah, porque ele deve ter feito macumba para mim, porque não sei o quê, não é normal eu sonhar desse jeito com ele. E eu deixei ele falar. Eu fiquei olhando para ele, aí eu falei assim para ele, ah, tá. Eu falei, olha bem pra minha cara. Vê se eu tenho cara de macumbeiro. Ou de alguém que vai, né? Primeiro que eu nem acredito. Então como que eu vou mandar fazer uma coisa na qual eu nem acredito? Agora, veja bem. Cara, por que você sonhava comigo? Porque você aprontou comigo. E você não se perdoou. Porque você sabe o que você fez. Você sabe que no momento que eu baixei a guarda, você mentiu pra mim, né? Porque pra ele poder sair com o outro cara lá, ele fez um monte de mentira, ele fez um monte de coisa. Então, gente, ele não se perdoou. Não se perdoando, ele internalizou, cristalizou aquilo. E, a forma disso se manifestar era no sonho. Por quê? Porque aquilo estava cristalizado dentro dele. A minha imagem estava cristalizada dentro dele. Por quê? Porque ele não se perdoava por ele ter feito aquilo comigo. Então, não tem nada de macumba. A questão é, ele sonhava porque alguma coisa não estava resolvida dentro dele. Tanto que naquele dia, quando eu recebi ele, que eu falei que eu conversava com ele, depois de 5 anos daquele fato, ele pediu se ele podia me dar um abraço. Eu dei o abraço nele. Não rolou nada não, viu, gente? Não adianta fazer essa carinha aí que vocês estão fazendo aí.
Dou no meio da sua cara, você vai ver só. Não rolou nada, não teve nada, não. Eu só aceitei dar o abraço nele e ele depois me mandou uma mensagem dizendo: nossa, foi o melhor abraço que eu recebi na minha vida. Por quê? Porque para ele aquilo soava como um abraço de perdão. Então é como se, estou livre. Olha lá, você tá vendo? Por quê? Porque aquilo ficou cristalizado dentro dele. Então, para mim, essas coisas não tem nada a ver com significado, com isso, com aquilo. Tem a ver com situações que não estão trabalhadas dentro de nós. Por isso que constantemente a gente, às vezes, sonha com aquela situação, porque aquela situação está cristalizada, está enraizada dentro de nós. Certo? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Por isso que a gente tem que buscar resolver essas questões dentro de nós. Esse autoconhecimento, isso aí vai sempre nos fazer muito bem. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. E lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, meu site, meus livros. E claro, me siga no Instagram, coloco muita coisa lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.